Boa noite, meus amores! Eu também, Suzana, aguardando essa live incrível. Beth Goulart já chegou chamando logo Beth, atriz maravilhosa. Beth é live para a vida toda. É fazer live com Beth toda semana, sempre tem assunto, mas um dos assuntos de hoje vai ser esse aqui. Gente, que livro lindo. Deixa eu chamar logo a Beth, para a gente não perder tempo. Amanhã tem lançamento de janeiro, já lá lançou o Viver é uma Arte, transformando a dor em palavras, foi lançado em São Paulo. Então, assim, Boa olá, boa noite. noite, meu querido. Boa noite para todo mundo. Que prazer. Faz tempo que eu não faço live. Que delícia conversar com vocês sobre esse livro tão amoroso, tão carinhoso. Ah, Beth, que prazer, que alegria, Beth, ter você aqui. Todo mundo sabe que eu não tenho, eu vou fingir costume, que bancar o desentendido. Não, sou fã, admiro a atriz que eu acompanho a carreira a vida toda, a cantora que eu ouvi muito quando eu era mais jovem, a cantora de musicais e o ser humano, né? Lindo, lindo, que cada dia mais encanta a gente. As redes sociais trouxe você muito mais perto da gente, né? E Ah, foi lindo. E agora tem a sua estreia como autora de olha, livros. você sabe que uma coisa foi dando na outra, né? E vem dessa relação de amor mesmo que a gente estabeleceu a vida toda com o público. Porque é o grande objetivo, no final das contas, de todo artista é chegar ao público, é se comunicar com ele, é criar uma linha direta de comunicação, muitas vezes de coração para coração, com uma comunicação através dos nossos personagens, das histórias que a gente conta, mas a internet, as redes sociais nos deram a chance de criar uma conexão mais pessoal com esse público, que nós, quando estamos atuando através de nossos personagens, das histórias que contamos, nós temos uma relação com eles, claro, mas é através das histórias, através dos personagens. Agora não, é diferente, agora somos nós, é a nossa própria vida, é a nossa opinião, é o que estamos vivendo, é essa troca de humanidade que acontece entre quem está do lado de cá com quem está do lado de lá, né? E isso é muito rico, é muito transformador, é um aprendizado constante, não é? E é É muito... engraçado, Beth, que toda vez que alguém conversa comigo e pergunta. Oi? Queria te agradecer a abertura, que lindo, Ah, Liliana. imagens, foi tão bom rever trabalhos anteriores, né? A gente se distancia um pouco deles, e aí quando a gente revê, dá aquela sensação boa. São filhos, né? Cada pessoa Não. que você entregou para o mundo. Não, e eu, na hora de selecionar as fotos, eu fiquei louco. Eu falei, meu Deus, eu vou fazer. Porque eu fui fazer um vídeo de aniversário com meu companheiro, eu me empolguei, o vídeo ficou com 7 minutos. Eu falei, gente, assistam como uma minissérie. Aí eu falei, É uma grande série, né? Se você pensar assim, né? não. Aí o primeiro vídeo que eu fiz com imagens suas tinham 3 minutos. Eu falei assim, meu Deus, as pessoas vão embora da live. Eu ia entrar assim, mas eu de repente assim, ai, que legal, meus personagens. Porque é muita história, gente, é muita história. E é uma coisa curiosa que as pessoas falam para mim, ah, Jorge, a internet é tóxica, a internet é não sei o quê, a internet prejudica. Como é o limite de como fazer da internet uma coisa bacana? Eu falo assim, gente, siga @Beth Goulart Oficial, Que lindo. porque é um exemplo de como a internet pode ser uma coisa positiva, deve ser algo positivo. E É, no seu caso, Beth, é uma coisa tão emocionante que você passou por uma perda devastadora, você, o mundo inteiro, o Brasil, que sempre é apaixonado, eu não consigo usar Anissete no passado, assim, sabe? mas ela está aqui perto da É, gente, né? Os artistas não morrem, né? Como diz Guimarães Rosa, o artista não morre, ele fica encantado. É é. isso. Ela está encantada em nós, em cada trabalho que a gente
lembra, cada situação de vida que a gente lembra também. Ah, a mamãe adorava comer isso, não sei o quê. A pessoa está ali de alguma forma, né? É. E aí, curioso que você pensa assim, a gente queria tanto ir dar um apoio moral lá para a Beth, no perfil dela. Aí, às vezes, eu pegava assim, vou lá escrever alguma coisa para a Beth. Aí eu me deparava com você passando mensagens positivas para as pessoas. Aí eu ficava assim, gente, aí eu acabo ouvindo aquilo, e você fazendo café, sabe? E aí conversando, e aí eu falei assim, gente, como é que pode? De onde vem essa força, essa generosidade, Beth? Bom, eu acho que isso veio da minha família. Meus pais eram muito assim, e naturalmente eram assim, né? Ninguém escolhe ser assim, você é, naturalmente. E meus pais eram assim, muito alegres, muito naturais, muito simples. A nossa vida é comum, uma vida tal, uma família média, tem os seus sonhos, que a diferença nossa, da maioria das pessoas, é que nós somos artistas. Então, nós vivemos outras vidas além das nossas, né? E isso também cria um canal muito grande de comunicação com as pessoas, porque através da televisão nós entramos dentro da casa das pessoas. Então, as pessoas também se identificavam conosco, se identificam ainda conosco, como família, como referência. Muitas pessoas falavam para mim, sua mãe lembra uma tia, lembra minha mãe, seu pai lembra meu pai. Então, tem essa projeção um pouco. Nós simbolizávamos, ou simbolizamos ainda, né, um símbolo de família, uma família normal, não uma família de pessoas inatingíveis, de astros da televisão, de artistas como uma coisa distante delas. Ao contrário, somos artistas, sim, mas somos seres humanos, pessoas que temos problemas, que passamos dificuldades, que passamos por tudo que uma pessoa normal e comum passa. Então, a identificação conosco vinha não só do nosso trabalho, mas também da nossa vida, da nossa maneira de levar a vida. E isso era uma coisa muito forte que eu aprendi naturalmente dos meus pais e que, na ausência deles, continuo levando adiante, né? Uma perda é muito significativa na sua vida, qualquer perda. Mas perder a mãe é uma coisa muito forte, sabe? E você tem que entrar em contato com quem você realmente é, sabe? Sem nenhuma subterfúgio, sem nenhuma máscara, sem nenhuma questão de defesa, sem nenhuma. Você encara, ao se olhar no espelho, com quem você é mesmo. É, você até encontra pontos em comum com a sua mãe, com seu pai, que você nem percebia que era tão forte, né? Na ausência, você passa a valorizar determinadas características, determinadas maneiras de ser, de falar, de pensar. Então, eu encontrei muito mais meus pais em mim depois dessa perda, porque a gente é preparado para esse mergulho interior. Esse é o lado, entre aspas, né, bom de uma perda, porque isso gera um crescimento muito grande nesse processo de autoconhecimento. Você tem que buscar nos seus recursos internos a força necessária para você seguir adiante. E muitas vezes você descobre uma força que você não sabia que tinha, né? Você descobre uma voz, você descobre uma atitude, suas escolhas ficam mais determinadas, porque quando você ainda está no lugar da filha, e uma filha com pais muito fortes e significativos, você de alguma forma cede a eles esse lugar. Eu vou usar um pouquinho esse termo, não sei se é o termo certo, mas esse lugar de poder, sabe? Esse lugar é, das decisões finais. Você sempre pergunta o que você acha, né? Sempre tem essa força de, é, como é que eu vou dizer, aconselhamento, né? Você quer saber se você acha que isso é bom mesmo, se o caminho é esse. Você sempre ouve um pouco essa sabedoria dos mais velhos e dos seus pais, se você tem essa relação tão forte com eles. Quando eles não estão mais presentes na sua vida,
você tem que buscar essa conversa interior, esse aconselhamento, essa escolha em você mesmo. Então, você também descobre uma autonomia, uma independência no seu posicionamento, naquilo que você quer fazer ou não quer fazer. Você passa por um processo de amadurecimento muito Sim, forte, tá? sim. E isso que me deu vontade de dividir com todos através do livro. Né? Você sabe que eu sempre fui levada pela vida, em várias circunstâncias, a fazer determinados trabalhos. E eu confio muito nessa força misteriosa do destino na nossa. E da mesma forma que aconteceu com a morte do meu pai. Quando meu pai faleceu, antes eu havia recebido um convite para fazer um trabalho maravilhoso, que foi o Perdas e Ganhos, que ajudou muito a minha mãe. Então, assim, eu escolhi antes? Não, isso veio parar na minha mão, né? De certa forma, fomos escolhidas para fazer este trabalho. E este trabalho não só nos ajudou profundamente no processo de superação da morte de meu pai, como ajudou a muitas pessoas. Sim, sim. A própria Lia, ao escrever o trabalho. E agora, na perda da minha mãe, eu ia escrever um livro junto com a minha mãe, ela morreu. E aí o livro, eu tinha um chamamento do livro ali diante de mim. E ele me ajudou muito no processo da superação, porque quando você escreve, você deixa a sua alma falar. E aí, quando você fala, você também ouve o que você está falando. E isso é a base do processo terapêutico, de um processo de autoconhecimento. Às vezes você não consegue falar, mas consegue escrever. Sim. Cada um tem seu processo, né? Tá, sabe? Às vezes você não consegue falar, mas faz uma música. De alguma Uhum. forma, você passa por um processo emocional muito forte, uma transformação interna, é inegável que essa transformação existe, acontece. Então, nós que somos artistas, de alguma forma, é através da nossa arte que nós manifestamos todas essas sensações, esse olhar para a vida, esse ponto de vista sobre aquilo que a gente está passando, né? É a forma que temos de dividir com o público as nossas sensações. Essa é a base da arte. Todo artista coloca, de alguma forma, na sua linguagem, o seu olhar para o mundo e Uhum. olhar para os seus sentimentos. Gente, e tudo isso tem aqui. Exatamente. Várias dessas histórias, dessas emoções, dessas memórias. Que antes de começar a live, uma amiga minha perguntou: Jorge, mas o livro da Beth é uma biografia? Eu falei: é, mas não é só uma Não, biografia. não, na Ah, verdade, então é uma biografia, porque uma biografia, você conta a história de uma determinada pessoa, cronologicamente, né? e seguindo todo o percurso natural da vida da pessoa, como onde ela nasceu, qual foi a formação, os trabalhos que realizou, e como foi a vida dessa pessoa, as conquistas que teve, os momentos difíceis. Essa é uma biografia. O livro não é isso. O livro é um livro de memórias, talvez. Um livro Sim, de pensamentos, de emoções. Claro que somos artistas, então é muito difícil a gente falar de determinadas emoções e sensações sem falar do nosso trabalho. Então, nós também somos material de análise exatamente. e de pesquisa para você desenvolver um ponto de vista. O Kazuo Ono fala uma coisa muito linda, que ele diz assim: quanto mais pessoal você é, mais universal você se torna. Então, se você Olha, uma coisa que vai tocar, conte o que acontece na sua esquina. Você vai dominar muito mais aquele assunto e vai se aprofundar tanto naquilo que você vai transcender a sua realidade e chegar numa realidade comum a todos. O Harold Bloom, que é um grande estudioso, ele diz que não existe literatura, só autobiografia, porque todo autor, de alguma forma, se coloca no livro que escreve. Então, esse foi o meu primeiro exercício literário, digamos assim. Eu cheguei na literatura pelo teatro. aham. Eu comecei escrevendo dramaturgia. Então, através do meu amor pela literatura e pelos textos que eu ganhei através do exercício de atriz, do exercício de criadora e diretora no teatro, é que eu comecei a ver que eu poderia
me comunicar com as pessoas através das minhas ideias. Então, o meu processo criativo inicial veio através do teatro. E aí, nessa linguagem, e principalmente em Clarice Lispector, que foi uma autora, é uma autora maravilhosa, que me influenciou em vários sentidos, também na palavra. Então, você ter que lidar toda noite com uma palavra tão potente, ela tem uma literatura que te propõe muito esse mergulho interno. Então, eu tenho certeza que essa experiência de Clarice foi também significativa para a autora que está surgindo neste momento. E eu acho que esse livro é o primeiro passo de outros que virão, porque eu gostei muito da linguagem, da escrita. Não, e é isso. Você, durante sua trajetória, você primeiro esbarrou com Lia Luft em Perdas e Danos. Depois, quanto tempo você fez Clarice? Uns 6 anos? 10 anos. 10 anos. E Vai voltava de novo, né? vai voltar? Não, Clarice, eu fazia durante um Ah, tempo sim. seguido. Aí, às vezes, eu tinha que parar para fazer uma novela e depois Uhum. estava com ela novamente. Então, foram 10 anos nesse trabalho. Sim. E esse. Ai, Ui, Clarice, eu acho que ela está dormindo, na hora certa ela vai voltar. não, virou uma espécie de coringa, né, do seu repertório. É, é, é um trabalho em que eu me revelo muito como criadora, como intérprete, e tenho essa identificação tão grande com ela, né? Então, é um trabalho realmente muito especial E na minha. você acha que não só Clarice, mas também Lia, quem mais assim de autor você acha que te fomentou a querer botar os seus pensamentos, suas emoções no papel como escritora? Bem, eu passei antes disso por Nelson Rodrigues. Eu fiz um trabalho em cima das cartas do Nelson Ah, Rodrigues, verdade. de minha avó, que eu acabei criando uma dramaturgia que foi Doroteia Minha. Né? Na verdade, o primeiro foi Doroteia Minha. O primeiro espetáculo que eu assinei a criação foi um espetáculo chamado Pierrot, em 90. Mas era um espetáculo que tinha poucas palavras, era um trabalho muito físico, muito corporal, e tinha alguns poemas, canto falados, que eu mesclava com músicas de carnaval, em cima da figura do Pierrot, e um Pierrot meio ET, porque era um Pierrot que vive na lua e chora a destruição da humanidade. Essa era a base do trabalho. E foi um trabalho que me propôs um mergulho muito grande no estudo de Butô, que é essa dança do Kazuo Ono, que me abriu muitas portas interiores. É uma dança maravilhosa e que te coloca muito perto dessa sutileza da alma. O Kazuo Ono diz que o Butô é a dança do feto na barriga da mãe. Ai, que lindo. É a dança de uma flor ao desabrochar. Então, é uma dança extremamente sutil. É quase que fosse assim uma dança da sua alma. Então, você trabalha muito as suas mãos, seus pés, traços das suas costas. Então, te sutiliza corporalmente muito. Então, foi um trabalho muito importante que eu levei para todos os meus outros trabalhos, né? Isso é muito lindo na nossa profissão. Cada trabalho a gente aprende muito, é um universo diferente que se abre. E aí aquilo entra na bagagem. E você vai fazer um outro trabalho, você de alguma forma utiliza aquilo também. Você vai somando e somando e somando novas experiências, até você ter uma bagagem imensa de experiências em você, que são os recursos que a gente usa para criar cada novo personagem, cada novo mergulho num universo novo. Isso é lindo, é fascinante na nossa profissão. E cada vez mais eu gosto de aprofundar isso. Como diretora, por exemplo, eu gosto de propor isso aos atores que trabalham comigo. Eu comecei me usando de cobaia, trabalhos muito solos, né? Então, eu trabalhava em mim mesmo, o que eu achava que era, mas o trabalho que eu fiz com Guilherme Leme, por exemplo, Decadência, já tinha isso. Quartet já tinha isso também, uma corporalidade muito forte. Então, uma linguagem cênica muito focada no ator, é o performance que vai conduzir toda a cena. Então, isso veio nascendo através da minha experiência pessoal até trazer para um palco, o poder de minha mãe, por exemplo, em Perdas e Ganhos, que foi uma coisa nova para ela, uma linguagem nova para ela. Ela nunca tinha feito um monólogo, por exemplo.
E era um monólogo tão importante como esse da Lia Luft, porque Perdas e Ganhos, ela escreveu esse texto sob a emoção de uma perda, de duas perdas muito grandes. Ela perdeu o marido e perdeu o pai. E aí ela sentiu necessidade de escrever e escreveu esse livro, que se tornou o grande best-seller dela e que conseguiu se comunicar com todas as pessoas, porque todo mundo passa por isso. Soube colocar lindamente em suas palavras todo esse processo de reflexão sobre o que acontece logo de imediato e depois o processo de crescimento que vem. Tudo isso que eu falei no começo, ela coloca nas suas palavras de uma maneira muito clara, poética. Ela era uma grande escritora, que sabia colocar muito bem as suas impressões de uma maneira que chegava com muita clareza para nós, leitores. E aí, quando eu fui fazer a adaptação, isso também eu conto no livro, quando você vai fazer Sim, sim. a adaptação, eu falei, bem, diferentemente de Clarice Lispector, eu fui para o universo de Clarice, eu me transformei em Clarice. No caso da mamãe, não. Eu vou fazer o contrário, eu vou pegar as palavras ali e trazer para o universo da minha mãe. Então, é a história de vida de minha mãe que será contada. É ela que vai conversar com o público, é ela que vai fazer essas reflexões a partir da sua história pessoal. Isso funcionou muito, foi muito interessante. Claro que eu peguei outros personagens para ter dramaturgia, não ficar só nessa conversa, senão seria uma palestra. Eu tinha que criar personagens para ela se transformar nos personagens. Peguei uma outra obra da Lia e fiz essa mescla na dramaturgia. Então, já era a minha autora trabalhando em cima das palavras da Lia, costurando uma coisa na outra, criando uma maneira de contar, né? Desenvolvendo um diálogo através dessas palavras. E foi tão importante para minha mãe ter isso. E foi muito importante para muitas pessoas que estavam vivendo essa perda e que, ao ver a minha mãe reagir daquela forma, se sentiam motivadas, ganhavam força, ganhavam estímulo para também seguirem suas próprias vidas, falando sobre isso. Uma das coisas mais lindas que ela falava era assim, que aprender a perder a pessoa amada é, afinal, aprender a ganhar-se a si mesmo. E ganhar de outra forma, realmente assumindo todo o bem que ela representava. Então, é exatamente isso que a mamãe viveu e é exatamente isso que eu estou vivendo agora, né? Eu, de certa forma, estou me ganhando como pessoa, como criadora, como mulher, como artista, como comunicadora, como um ser sensível, como cidadã, como mãe, como avó, mas guardando todo o bem que eles representavam, que eles representam para mim e para tantas pessoas que, de alguma forma, me veem, lembram deles quando me veem, né? Então, esse menor, de alguma forma, continua, está presente. Agora, Beth, como foi organizar tantas lembranças, tantos sentimentos, tanto que você tem a dizer, para aqui resumir tudo aqui? Gente, olha, é muito bonito. Quando essa minha amiga perguntou se era uma biografia, eu falei, olha, de certa forma mas na verdade são memórias. Porque é isso. A Beth lembra a estreia da carreira dela e aí conta como é que foi a relação com os pais, aí traz isso para a vida e mostra um sentimento. Tem umas passagens que eu até vou passar a falar com ela depois. Tem a questão da maternidade, a questão de ser avó. Você vai mesclando, né? Momentos, sensações, sentimentos, e a gente parece que, ao ler, vive junto com você isso. Mas como foi organizar isso, Beth? Dá para fazer mais de uns 50 desse. Olha, então, eu acho que esse livro abriu a porta. Agora eu pretendo entrar nessa porta e continuar uma linguagem muito interessante, quando eu lia Clarice Lispector, eu achava muito bonita a maneira como ela lidava com os leitores. Porque ela criava uma comunicação com os leitores. Ela falava assim, ai, tô cansada, vamos tomar um café? Vamos parar um pouquinho? Daqui a pouco ela falava assim, é bom, né, de vez em quando parar para tomar um café. Eu achava isso tão legal, porque eu me senti incluída no livro.
e participando do livro. Eu achei isso lindo e, de alguma forma, isso me marcou. A forma como eu vou contando as coisas é um pouco assim. Eu pergunto, você não acha que é assim? Às vezes eu sinto isso. Você sente assim também? Talvez seja isso, não sei. O que você acha? Cria uma linguagem, quase que um diálogo com quem está lendo. E essa relação autor-leitor é muito rica, é muito transformadora para quem escreve e eu acho que para quem lê também, porque o livro, diferente de uma peça, ou de uma novela, ou de um filme, você pode pegar um tempão depois e reler. E ao fato de você estar diferente, você vai receber aquele livro de uma forma diferente. É uma história que você conta, mas que fica, né? Transcende o próprio tempo. Eu falo um pouquinho sobre isso também no livro. No livro eu ponho alguns pinceladas em assuntos que eu gostaria de aprofundar mais num próximo livro, talvez. Mas esse eu quero. Esse livro, você sente claramente, ao ler, você sente, isso aqui deve ter sido antes da perda. Isso aqui já foi depois da perda. Por exemplo, tem uma hora no livro que eu falo de 4 personagens, né? 2 de teatro e 2 de televisão. Mamãe falaria de 4 personagens também. Nós faríamos esse link, essa trança de experiências diferentes, gerações diferentes, trabalhos diferentes, até trabalhos que fizemos juntas, como Somos Irmãs, por exemplo, que foi um trabalho lindíssimo que fizemos juntas. Eu poderia falar muito mais desse trabalho, eu não falei porque eu deixei para ela falar. Aí isso não aconteceu, entende? Então, assim, tudo bem, tá lá, era o que tinha que ser. Essa ausência também faz parte do livro. Então, esse silêncio também faz parte do livro. Eu precisei parar um tempo. Ia te perguntar isso. 4, 5 meses para eu poder voltar a olhar para esse trabalho, entende? Mas quando eu voltei a olhar para o trabalho, foi muito bom, porque ele realmente me ajudou a falar sobre isso. É importante você falar sobre emoções que mexem em você profundamente, né? A cura vem daí também. A gente sabe que no processo terapêutico, uma das grandes instrumentos da cura vem aí, você tem que falar a respeito. Quando você nega o que você está sentindo, aquilo continua crescendo dentro de você. Quando você começa a botar para fora e a falar sobre isso, elaborar isso, entender isso, você também vai tirando isso de você. Então, a dor, o momento ruim da perda, e tem, isso não tem jeito, faz parte, e a gente tem que passar por isso, faz parte da vida, é uma situação inevitável da vida, então a gente tem que saber passar, né? Mas quando você vai elaborando isso, você passa pela raiva, você passa pela revolta, passa por isso, mas você não fica naquilo tudo. Você não fica no sentimento da raiva, nem no sentimento da revolta, porque tem gente que fica, que para na dor. Aí para, sua vida para. E não é para isso que a dor existe. A dor existe para te fazer, um chacoalhão muitas vezes, né? Tem gente que fala assim, tem 2 maneiras de aprender. Quando você não aprende pelo amor, você aprende pela dor. Então a dor tem uma função na nossa vida. Ela não vem à toa. Porque Deus quis que eu sentisse dor e pronto. Não, ela tem uma função. Você tem que saber passar por isso. Às vezes é para você descobrir que você é frágil, descobrir que você não tem esse poder todo sobre a sua vida que você acha que tem, né? Às vezes você Não, mas é difícil. Hã? É difícil. Não, é muito difícil, não é? Muito difícil. Passar por isso é difícil pra caramba. Mas quando você passa, você sai diferente. Você sai transformado por aquela experiência. Então, aquela experiência, você não só perde, por isso que ela escreve tão lindamente perdas e ganhos. Você ganha também. Você ganha a si mesmo, como ela falou. E ali, transformar a experiência que te montou.
que te fez ver o que era bom, o que não era em você, o que você tem que mudar em você. Todo mundo tem que mudar. A vida é uma constante transformação. Essa é a beleza da vida. Se a pessoa nasce e morre igual, ela desperdiçou a vida, porque a vida é para você se transformar conforme você vai passando pelas experiências da vida. E nem todas as experiências que você precisa passar são boas. Senão não estaríamos aqui. Nós estamos vivendo na Terra ainda um tempo de provação, né? Então, a gente tem que saber que a gente vai passar por perrengues por aqui. E você tem que saber se você vai passar bem ou não por esse perrengue. Você tem que se permitir, né, Beth? Porque às vezes a própria pessoa não se permite buscar esse caminho, continuar caminhando, continuar evoluindo, aprendendo com as perdas e com os ganhos. Antes de tudo, a gente tem que se permitir demais. Está aberto para isso, abrir o coração, abrir, sei lá, o nome que quiser dar chácara, tem que estar aberto para isso, né? Está aberto, sim, sim. Tem que estar aberto para o aprendizado. E quando a pessoa passa uma situação assim, muitas pessoas têm a tendência a colocar no lugar de vítima, né? Ah, a vida foi terrível comigo. Ah, eu perdi. Ah, tudo é difícil para mim. Agora eu não sei como é que eu vou seguir. E a pessoa fica ali. Uma vez me falaram isso, olha, você tem que entender que o papel de vítima não é o melhor papel. Não, É verdade. papel. É mais interessante aquela pessoa que dá a volta por cima, que tem, isso chama-se resiliência. Quando você passa pela dificuldade, passa pelo perrengue, mas isso faz com que você encontre em você capacidades que você não desconhecia muitas vezes, talvez você não usasse esse potencial em você se a dificuldade não tivesse aparecido. Você veja quantas pessoas, em função da dificuldade pandemia, que perderam seus empregos, não descobriram um potencial, às vezes, e viraram empreendedores. Muitos. Muitos! Agora, você acha que viraria empreendedor se continuasse no seu emprego normal? Então, ele foi obrigado a perder aquilo que dava uma certa segurança a ele, que dava uma certa tranquilidade. Ele teve que perder essa tranquilidade, passar pela dificuldade, pelo perrengue do desemprego, para, de repente, encontrar, puxa, mas eu sei fazer isso. E isso pode me dar o meu sustento. E encontra um caminho que talvez nunca fosse, se não tivesse essa dificuldade. Então, é um pouco isso, sabe? Aceitar as dificuldades do caminho como auxiliares no nosso processo de crescimento. Não estou dizendo que é mais fácil assim ou menos fácil assim. Não, nunca é fácil, mas... É dificuldade, o nome já está dito, né? Dificuldade, obstáculo. É uma situação difícil, dor, perda, nada disso é fácil, tudo isso é muito difícil. Ela também fala isso, a Lia Lúcia, a perda do emprego, a perda da saúde, a perda da juventude, são perdas que você tem. Todas elas você pode lidar, agora com a perda do amor da vida é muito difícil. Talvez seja a dor que mais te dilacera, mas ela também te recompensa à medida em que você olha para isso como uma fonte imensa de crescimento e aprendizado. Aí você deixa de brigar contra aquilo que você está passando e você começa a entender. Até usa essa imagem no livro, né? Uma onda. Se você brigar contra uma onda enorme que está vindo contra você, vai morrer afogado. A onda é maior do que você. Agora, se você de alguma maneira aceitar que ela está te levando para um lugar, você pode até surfar. Você pode até para onde ela está me levando. Você pode até descobrir que aquilo criou um movimento na sua vida que te levou para um lugar melhor, né? Então é isso. O tempo todo somos chamados a olhar para a nossa vida de uma maneira positiva. Ou não. Tem gente que só vê a metade do copo vazio, né? Muito comum. Já tem a metade, que ótimo, só falta outra metade. Aí são os positivos. Os negativos só falam assim, o que eu vou fazer só com metade? Essa metade não me interessa. Se não for o copo cheio, eu não quero nada. Não é? Não tem...
E no seu caso, o que é mais bonito dessa história toda é que você, mesmo com todo esse aprendizado, com todo o sofrimento que você desenvolveu, a superação, a resiliência, você passou a dividir isso com as pessoas. E desde então, você virou uma espécie de referência para alguém que está passando por alguma coisa e vai lá ouvir suas palavras, agora vai ter a chance de ler seu livro. Isso dá uma responsabilidade muito grande, né? Dá sim, mas também dá uma alegria muito grande, Sim. né? Dá uma sensação de que, poxa, eu não é em vão. De alguma forma, estou ajudando alguém a passar por isso. Alguém que... Eu recebo muitas mensagens, sabe? No Instagram, pessoas, eu estou desesperada, eu perdi minha mãe, não sei o que fazer da minha vida. Eu não sei como seguir adiante. Aí eu falo, calma, eu sei que é difícil, mas você vai encontrar dentro de você. Seja feliz como ela gostaria que você fosse feliz. Eu tenho certeza que ela vai adorar ver que você está seguindo o seu caminho, que você está conseguindo superar essa dor. Vai passar essa dor, você vai encontrar novas chances de felicidade na sua vida. Não se feche para a felicidade. A felicidade está o tempo todo te chamando. E não é assim, ser feliz, eu não preciso conquistar um castelo de ouro para ser feliz. Não, a felicidade está às vezes na sua esquina, a felicidade está às vezes você vê um pôr do sol lindo, que você fala, que lindo. Ler um bom livro. Ler um bom livro, exatamente, ouvir uma música maravilhosa, sabe? E são momentos de felicidade. E você pode escolher ser assim. A pessoa, mas Sim. você não... Coisas ruins da vida eu vejo, eu sei que tem as coisas ruins, eu não nego que as coisas ruins estejam aí. Só que a gente passa por elas e tentando tirar o que as coisas ruins têm de bom, porque sempre tem. E é o que você fala aqui, ser Então, otimista é uma escolha. é uma escolha, exatamente. O tempo todo você pode escolher. Quando as pessoas falam do livre-arbítrio, acho que o livre-arbítrio, na verdade, eu vou escolher ser uma artista, eu vou escolher ser uma dentista, eu vou escolher... Não, não é esse o livre-arbítrio. Isso, tudo bem, está sendo escolhido lá em cima, antes da gente nascer. Mas o grande livre-arbítrio é que pessoa eu quero ser na minha vida, no meu dia a dia. Como é que eu vou escolher passar por essa situação? Eu vou escolher passar mal, revoltada, xingando, chorando, não sei o quê, ou eu vou tentar encontrar coisas positivas que me levem a um lugar melhor? É uma escolha. Tudo é uma escolha. Né? Uma pessoa é agressiva com você, eu vou ser agressiva de volta ou eu vou parar e deixar a pessoa sozinha descobrir que quando um não quer, dois não brigam, né? Tem uma hora que eu falo isso, né? Você quer ficar em paz ou você quer ter razão? Porque às vezes a pessoa, para ter razão, às vezes você até tem razão, mas você vai entrar numa briga tão violenta, eu te ouvir e falo assim, tá bom, você acha que é assim, tá bom, eu penso diferente, mas acabou, acaba a briga, né? Então, isso também é uma escolha. Então é isso, aos poucos você vai vendo o que você é. Isso também o tempo ajuda. Quando a gente é um pouco mais velho, já estou entrando numa fase, né? Já estou com 61, né? Estou numa fase mais madura da vida. Isso me faz ter mais calma para poder perceber o que eu realmente quero e o que eu não quero. Tem coisas que eu... A Glória Pires falou isso outro dia, né? Meus cabelos brancos me ajudaram a falar não. O que eu não quero, eu quero. É isso. Quando você... A gente fica muito assim, ansioso, querendo agradar, querendo ter o que as pessoas gostariam que você fosse, né? Com o tempo você fala assim, olha, eu sou assim, se você gostar de mim, eu vou adorar que você goste de mim. Mas se você não gostar, o que eu vou fazer? Né? Não dá para você agradar todo mundo. Eu preciso me agradar, eu preciso ser conforme eu acredito e sou. E vou adorar que você goste de mim. Mas se você não gostar, o que eu vou fazer? É uma É escolha. exatamente isso. Eu vou respeitar a sua escolha. É exatamente isso. Né? Respeitar uns aos outros. E no livro você fala também que escrever é dividir sensações.
E aí eu tinha essa mentalidade também, mas depois, assim, com o livro pronto, claro, você está escrevendo, você está dividindo essas sensações comigo, que estou lendo, estou embarcando, mas o ato da escrita, durante o... Você também, ali, naquele momento, você também acha que está dividindo? Eu acho que sim. Eu acho que essa que eu falei para você, esse processo terapêutico de você colocar no papel, Uhum. depois, é, perceber. Então, você já está dividindo de alguma forma com o próprio papel. Coisas muito internas suas. É como se você colocasse para fora de você o que está dentro de você. Então, dividir nesse sentido. A partir do momento que você põe para fora de você e que alguma outra pessoa pode ler aquilo que você escreveu, você está dividindo com ela aquilo que É você... verdade. Né? E ela pode, ao ler aquilo, sentir também. Nesse livro, eu proponho, na verdade, um diálogo de coração para coração. Olha, saiu daqui. Tomara que chegue aí no seu coração. Porque quando a gente deixa o coração falar e a gente começa a ouvir o que o coração está nos dizendo, tem uma mudança significativa na nossa vida. Porque a gente aprendeu, por toda a nossa civilização, a maneira como fomos criados, né, que o grande comandante da nossa vida é o nosso pensar, é o nosso cérebro. Mas, na verdade, o grande comandante da nossa vida é o nosso coração. Porque o nosso coração é o nosso sentimento. Às vezes você pensa de um jeito, mas sente de outro. Você faz o que a sua cabeça pensa, não vai dar certo. É verdade. Não vai dar certo. Agora, se você pensa de uma coisa e sente de outra, e você faz o que você está sentindo, você está sendo fiel à sua alma, fiel a você mesmo. E isso é de uma força muito grande. Isso é você seguir quem você realmente é. Então você não faz concessões com isso. Você é genuíno, você é único, você é pleno, porque você é a sua totalidade, você é o que você sente. Você é o seu amor, ou você é a sua tristeza, ou você é o seu afeto, ou você é a sua compaixão, né? Tantas pessoas hoje passando dificuldades, passando fome, passando frio, né? Em guerra. De alguma forma isso mexe com você. Não é possível que você não sinta nada por essas pessoas. Isso é compaixão. É diferente a compaixão da pena. A pena Uhum. daquela pessoa. A pena, assim, é uma pessoa distante de você. A compaixão, não. A compaixão é como se fosse eu. Ela é um pouco de mim que está ali passando fome. É um pouco de mim que está passando sede, que está passando frio, que está no meio de uma guerra. E aí a compaixão envolve o sentimento do amor. Então você quer ajudar de alguma forma, você quer ser útil àquilo. Você não pode Exatamente. deixar aquilo acontecer e você não fazer nada. Porque somos, na realidade, todos interligados. Aquela pessoa realmente é um pouco de você. Nossa, você tem toda a razão. A pena é uma coisa meio. Ah, coitado, e Porque segue. Você. não é fora de você, né? Não, e assim, não, eu senti pena. Ai, olha como eu sou uma pessoa boa, empática. A compaixão mobiliza, né? A compaixão faz você querer fazer algo por aquilo, pelaquela pessoa, por uma situação. É muito diferente. A compaixão te envolve. É, Eu me importo com você. Né? O que você sente é importante para mim. Eu não posso ficar indiferente ao que você está passando. é isso mesmo. Eu nunca tinha pensado nisso. Mas você falando, sabe quando vai clareando? É isso mesmo. A pena é uma coisa que você resolver com seu ego. Ai, fiquei com pena. Ai, como eu sou boazinha, senti que pena. A compaixão ela vai te mobilizar para querer fazer algo. É isso mesmo. É, É isso mesmo. Não, gente, em Viver é uma arte, além de todas as histórias bacanas, pensadas, você está acompanhada apenas no prefácio de Nélida Pion nossa, e no pós-fácio de Fernanda Montenegro. É nossa, um luxo, né? é um privilégio. É uma honra e um privilégio. Você sabe que essas duas grandes damas da literatura e do teatro aceitaram me ajudar nesse primeiro trabalho, porque, de alguma forma, nós estivemos muito próximas nesse processo todo de minha mãe.
Eu me aproximei da Nélida, bom, por outras razões também, eu já conhecia a Nélida, eu representei a Nélida num trabalho na TV Cultura sobre o autor por si mesmo, e aí tinha partes assim em que era ficcionado as opiniões da autora, né? E eu que fiz. Então, quando ela me conheceu, eu falava assim, você me fez. Você foi eu. Eu falei, que maravilha, né? Agora eu estou aqui com você, que coisa maravilhosa. Eu já tive o privilégio de fazer a Clarice Lispector e você, né? Então isso nos aproximou muito. Ela adorava minha mãe. Então fez um almoço para minha mãe, que eu fui acompanhando minha mãe. Isso foi nos aproximando. Aí eu fiquei muito feliz ela ter feito isso. Eu fiz um almoço para a Nélida na minha casa, em retribuição a esse almoço. Isso foi nos aproximando, nos aproximando, nos aproximando. A mamãe ficou doente. E aí todos queriam saber o que estava acontecendo comigo, então me procuravam para isso. Então, tanto a Nélida quanto a Fernanda, a gente se falava quase todos os dias, porque eu ia dando notícias, eu ia informando o que estava acontecendo. Isso também foi nos aproximando muito. Até o desfecho, a perda da mamãe, e após isso, isso criou realmente um laço entre nós. Como o livro falava muito sobre isso, eu tive a ousadia de pedir a elas, será que... Olha, o não eu já tenho, né? A vontade para dizer não, eu vou entender perfeitamente. Mas seria tão lindo se vocês pudessem participar. Primeiro eu falei com a Nélida e ela topou imediatamente, e o que me deixou assim surpresa, porque eu falei achando que ela não ia fazer. Ela falou: ah, muito obrigada, não posso agora, né? E ela aceitou assim prontamente. Aquilo para mim foi muito significativo. E ela já tinha me levado à BL. Por isso eu até falo assim, Nélida, você virou minha madrinha, porque você me levou na BL, eu fiquei acompanhando coisas suas, eu acompanho lives dela, porque ela é maravilhosa. É. É um privilégio dos deuses. Eu amo, amo. E aí, depois dela falar assim, eu falei, bem, então, quem sabe eu não falo com a Fernanda? E a Fernanda trocou mensagens tão lindas comigo, né, no processo todo. Na verdade, o que eu pedi a ela foi se você me autorizaria a colocar um trecho de algumas conversas nossas para finalizar o livro. Ela falou assim, não, Aí eu mandei para ela, assim, não, eu quero fazer uma coisa específica para isso, para o trabalho. E ela fez esse pós-fácil. Então eu achei tão lindo. Na verdade, foi uma homenagem, um presente enorme para a mamãe É, e que eu tive o privilégio de usufruir, né? Nélida faz um texto maravilhoso. lindo. Então, nossa, uma beleza. E a Fernanda analisa também de uma maneira linda, falando da nossa irmandade vocacionada, que é uma coisa muito especial. Então, assim, eu fico muito feliz, de alguma forma, desse livro registrar este momento histórico. De alguma forma, o nosso tempo está aí registrado. O tempo da Covid, o É. tempo da amizade, o tempo dessas grandes damas que tiveram essa generosidade maravilhosa, como iniciante, como eu, né? Meu próprio tempo de início, né? É a minha estreia como escritora. Então, eu acho que esse livro, de alguma forma, tem uma importância muito grande na minha história, na minha vida. Não, e está tendo importância na nossa vida também. E outra coisa, fiquei imaginando assim, eu acho essa foto um Ainda. deslumbre. E acho que diz muito, não só de quem é você, linda e ao mesmo tempo simples, disposta. Agora, ter essa foto aqui também é tão linda. Não é? Ah, isso é Ah, é arte, muita foto linda, gente. é outro privilégio maravilhoso. A Nana Olha isso, gente. lindo isso. Ai, E ela, eu procurei ela explicando, né? Você faria a capa do livro? Ela, claro, lógico. E ela tem várias fotos dela no livro, que ela fez a foto do Pedro Zimmer, ela fez a foto do Doroteia minha, ela fotografou vários trabalhos meus. Então isso também foi interessante ver como ela estava presente na minha própria história uhum. profissional e como ela me entendia. Porque eu cheguei lá para fazer as fotos, tal, lá, maquiada, não estava muito maquiada, mas um pouquinho maquiada, assim, tal, com brinco, assim, arrumada. Ela falou assim, Beth, você não acha melhor? E aos pouquinhos se despojando, eu falei,
Ela quer chegar. Você tem toda a razão. Aí eu fui tirando, sabe? Eu falei, não, eu vou aproveitar as outras fotos para divulgação, como essa, né? Como essa do livro, né? E ela falou assim, não, vamos tirando tudo, tira tudo. Fui tirando o brinco, fui tirando maquiagem, fui tirando... E aí eu fui também me abrindo a ela. Eu falei, eu quero que você realmente fotografe a minha alma. E ela conseguiu. Conseguiu, gente. Ela conseguiu. Eu achei Conseguiu. que é isso mesmo. No livro é isso. Não é a atriz que está... Apesar de eu falar de vários trabalhos, né? Não é a atriz que está ali. É o ser humano. É. É a mulher, é a filha, é a avó, é a neta, é a bisneta, né? É. Ser humano. Não, e tem esses momentos lindos também quando você fala ser mãe, aprendi com a minha. Ser vó, é só ser, né? É. É muito bonito. Avó, gente. Como está a Maria Luísa? Ai, tá linda, 6 anos já. Uma graça. Já, Beth? Ah, passa tão rápido, Eu né? achei que fosse 3, 4 aninhos só. 6 anos, só tá com 6 anos. É, ela, vamos ver o que vai acontecer com ela. Eu acho que vai lidar com arte de alguma forma. Mas ela tem uma coisa muito forte com artes plásticas, sabe? Ela pinta bem, trabalha com formas, desenhos, assim. Eu acho que ela tem um talento grande para isso, mas ela será o que ela quiser. De É, certo, o a tempo, eu digo. arte estará presente, como literatura, porque ela adora ler, como música, que ela adora dançar, ela faz balé. Então, assim, adora teatro. Com o tempo, ela vai descobrir o que ela quer, mas ela terá essa liberdade de ser quem ela é. Não, e daqui a pouco vai estar ela fazendo a arte do seu quinto, sei lá, Não é? 15º livro, ou fazendo um cenário de uma peça. Ah, já pensou? Vai ser tão legal. Vai ser lindo. E tem uma parte, tem várias partes muito interessantes também ligada da carreira da Beth, ligada à sua carreira. Aí tem a passagem de Primo Basílio, que Sim, eu achei muito bonito você falar desse momento, que foi um momento que você levou um puxão de orelha de Daniel Filho. sim. Isso te abalou num determinado momento, e no dia seguinte você recebeu o abraço gigantesco de Marília Pêra. É, exato. É, porque assim, as pessoas acham que a gente não erra nunca e a gente erra, né? E o nosso trabalho é tão delicado que às vezes uma palavra mal dada pode te ferir tão profundamente. Isso acontece muito na nossa profissão. Porque nós, artistas, somos seres frágeis. A gente, Sim. né? Talvez por se dar tanto nos nossos personagens, a gente procura sempre a aprovação. Então, quando a gente recebe uma crítica ao invés de um aplauso, a gente fica muito mexido, porque mexe no algo, no ego, mexe na autoestima, mexe na sua fragilidade, né? Você de alguma forma não se sente aceito, né? E eu achei linda a Marília ter se colocado dessa maneira, porque ela entendeu, ela teve compaixão por mim, ela entendeu a minha sensação. Ele estava certo como diretor, ele estava completamente correto. Talvez a forma como ele tenha dito não tenha sido a melhor forma. Isso também acontece. Mas o interessante do episódio foi que eu, uma atriz não tão iniciante, mas uma atriz mais jovem, recebi esse apoio de uma dama do teatro que já havia vivenciado situações como essa, né? E que pôde dar para ele um feedback que eu não poderia dar, né, para ele. Podia falar isso para ele, né? Mas ele tinha toda a razão, porque Não, mas eu digo, totalmente o trabalho, e aí eu cheguei na medida, no diapasão certo do trabalho, como ele gostaria que fosse. Então, mas passa por momentos assim, mas continue, que você vai chegar com o resultado. Às vezes você desiste muitas vezes quando você recebe uma crítica, e às vezes a crítica é para você ter um resultado melhor. não, mas sabe eu como leitor, sabe o que eu recebi isso? Que a melhor coisa que poderia ter acontecido para você naquele momento foi isso ter acontecido, foi essa maneira não muito delicada do diretor ter falado, porque o abraço que você recebeu
talvez você não tivesse recebido se não tivesse passado por aquilo. É verdade, é verdade. E você sabe que isso criou uma ligação muito forte minha com Marília. A Marília tinha um afeto, um carinho por mim. Bom, eu por ela, então, eu era fã da Marília. Então, eu já ficava assim, né? Absorvendo tudo. Nós fizemos uma novela juntos, que ela foi minha mãe. Nós tivemos a chance de trabalhar juntas algumas vezes. E ela era, assim, uma grande referência de atriz para mim. E você sabe que eu tive o privilégio, olha aqui, outro privilégio, né? Eu sou uma mulher privilegiada, tive essa chance na minha vida, na minha carreira. Quando eu fiz Clarice, no prêmio Shell, não, prêmio, acho que foi o prêmio Shell, eu concorri com a Marília Pêra e com a Fernanda Montenegro. Nossa. E eu ganhei. E aquilo, para mim, foi um... Bom, estar concorrendo com elas era um prêmio para mim. Tanto que eu dediquei a elas o prêmio, né? Porque elas eram as minhas grandes referências. Tinha minha mãe, claro, mas Claro. profissionais, assim, era tanto a Fernanda quanto a Marília. Eu realmente não fui ali esperando ganhar. Eu fui ali já feliz de concorrer com elas, de estar sendo colocada ali ao lado delas. Então, quando eu ganhei o prêmio, foi a PTR, né? O prêmio? Qual foi o prêmio? P? Qual foi o prêmio? A PTR. Ah, PTR. E eu fiquei assim, e foi lindo, foi lindo. Nossa, para mim foi um privilégio mesmo ter Não, e recebido. aí a Leiloca está dizendo assim, duas aquarianas. Acredito que seja... Aquariana, já vi. Não, e no livro você diz que a sua personagem Primo Basílio, a Leopoldina, também devia ser aquariana. Aquariana. Eu também escolhi esses personagens porque eu falo um pouquinho da minha paixão por astrologia no livro, sabe? Uhum. Eu também uso a astrologia como instrumento para criar os meus personagens. Eu Eu ia te tento perguntar. criar o signo dos personagens, porque os signos estão diretamente ligados a comportamentos humanos. Então, se você encontra o signo do personagem, você vai começando a enxergar ele como personalidade, determinadas características, determinados impulsos. Isso é um material muito rico de estudo e de formação de um outro ser que não é você, que é o personagem, né? Então eu também escolho, eu falo também dos signos desses personagens. E eu acho que é interessante isso como referência, como uma fonte de aprendizado e de estudo. Não, é muito gostoso. No livro, gente, a Beth, ia chamar de Débora, ó, porque eu tenho obsessão pela Débora. Eu falo isso também, muita gente me chama de Débora. O baile Gente, de personagem barulho. é interessante. E a Beth fala do cabelo, né? Da importância do cabelo para a mulher, para o ator. E aí ela traça vários cabelinhos maravilhosos que ela tem. Tem da Diana de Perigosa Perua. O cabelo da Débora, de Baila Comigo. Gente, só quem viveu sabe. Foi Foi uma muito. sensação aquilo. Não se usava esse cabelo, era uma novidade, né? Se usava cabelo mais Chanel, tá? E ele fez um desconstruído, assim, meio esfiapado, assim. Tanto que tinha gente que falava assim, manga chupada, coisa assim, que era moderníssimo na Europa, né? Mas no Brasil não se usava. E foi lançado na novela. E fez um sucesso danado. Todo mundo cortava cabelinho que nem a Débora. Isso também, eu acho que teve essa repercussão. Muita gente fez isso. E nós, atores, de alguma forma, lançamos, sim, moda, como é que fala? Características de comportamento, né? Corte de Maneira de falar, tudo, né? falar. Isso tudo E passa você pela... reviu a novela, Beth, agora que reprisou? Revi. Então, que novela maravilhosa, né? Delícia, né? Novela moderníssima para a época, porque tinha uma linguagem meio nouvelle vague, francês, né? Nossa, trabalho de câmera, cenas mais lentas, né? Tinha um tempo psicológico do personagem. E o Era um texto, né? texto maravilhoso do Manuel Carlos, um elenco maravilhoso, uma direção maravilhosa.
porque era diferente, né? Era uma coisa mais cinema francês, né? É. Essa pegada, assim, né? E personagens deliciosos, né? O casal Débora e Caê era uma graça. Laura Corona, que delícia. Ela era toda assim recatada, meio assim feia, e ele bem cariocão, assim, tinha esse choque de culturas assim que era muito legal. Ah, era lindo. Aquela faixa que ele usava, né? Era lindo. Coisa do esporte, eles estavam sempre É. no esporte, correndo na praia. Ele leva ela para fazer corrida de carro que ele fazia, né? Acho aquilo tudo maravilhoso, mas ela foi ganhando vida, porque ela foi saindo da amarra de uma educação rígida dos pais, ela era toda comportadinha, tal. Então ele vai rompendo com isso e ela vai adorando. Ai, uma delícia, gente. Era muito Eu me bom. apaixonei por você mesma ali em Baila Comigo. Tanto naquela live, não sei se você lembra que eu fiz com você em 7, eu falei, eu preciso falar de Débora. Não tivemos tempo de falar de Débora, Né? porque foi muito delicioso. A sua carreira é toda deliciosa, Beth. Tem algum... O Tássio Christopher é um seguidor aqui, perguntou, tem algum personagem seu que você gostaria de rever? Numa reprise ou em um streaming? Olha, eu revi há pouco tempo o Clone, que é uma delícia É. rever. Bom, Primo Basílio é um trabalho que eu realmente tenho muito carinho e eu gostaria sempre de rever. Eu acho que bons trabalhos, como Baila Comigo, O Clone, são novelas atemporais. É. Sim, você vê, você vai gostar, porque fizeram um arco todo da dramaturgia, assim, quase que perfeito, sabe? Tem um casamento de tudo, texto, elenco, direção, aí transcende o próprio tempo. Então, são novelas muito interessantes. Eu gostei muito da Regina também, a Revi, por exemplo, Paraíso Tropical, eu adorei rever também. Gilberto Braga, ator que eu amava, amo ainda. Acho que ele revolucionou assim, a linguagem da teledramaturgia. Então, Paraíso Tropical tinha essa força. Mas eu ia falar da Regina, do Vidas em Jogo, que também foi um trabalho muito interessante, um trabalho na Record, que foi uma novela muito bacana. Das novelas bíblicas, Jesus, por exemplo, é uma novela que eu sempre, eles passam de novo, né? Mas sempre que eu vejo, me emociona, que é um trabalho que tem uma mensagem ali, sabe? Muito bonita da vida de Jesus, trazendo para o cotidiano, sabe? Para o dia a dia. Tirando Jesus de um patamar inalcançável, trazendo para a humanidade, sabe? Mostra o homem, sabe? O ser humano, Jesus. E o ser humano, e todos aqueles apóstolos acompanhando aqueles ensinamentos. Então, assim, foi uma novela muito especial para mim também. Pois é, e falar nisso, a última vez que nós a vimos inédita foi em Gênesis, nem tem muito tempo, né? Era uma vilã terrível lá de Sodoma. Quando é que temos previsão de. Ela era uma Hã? vilã, né? Porque ela era também. Ela era vilã, mas virou vítima também, porque ela foi escravizada. É. Então, perdeu o poder, enlouquece pela falta do poder. Então, também era um personagem é, maluco, mas um personagem muito rico. Assim, eu me divertia muito fazendo, adorava fazer. E temos previsão de mais uma novelinha por aí? Eu estou contratada da Record, é provável que eu participe em um dos capítulos de Reis, que também, Oba! como Gênesis, que são várias histórias, É. são 7 capítulos, então está previsto que eu participe em um deles, mas eu ainda não sei Que bom. qual. Reis está voltando agora, dia 18. Então, parou, vai voltar agora, É. acho que são 3 histórias só, ou 4, faltaria ainda 4 ou 3. Então, Que bom. eu, E no teatro? Então, o teatro, o que acontece? Ao fazer o livro, eu olhei de novo para o Perdas e Ganhos, que foi um espetáculo feito com toda essa carga emocional e com essa carga de homenagem a meu pai. E ao rever isso tudo, eu falei, puxa vida, é um trabalho tão importante, ajudou tanta gente, ajudou tanto a minha mãe. Eu falei, puxa, agora ele de alguma forma está me ajudando, revê-lo está me ajudando. E aí eu comecei a pensar na possibilidade de remontar o espetáculo, eu agora fazendo eu fazendo a narradora, Que eu maravilha!
história. E eu tenho imagens muito lindas da mamãe, que um dos personagens dela era filmado. Era um curta. E era justamente uma mulher que vira um anjo. Ai, gente. Então, eu acho que seria tão lindo ter ela. E ela também tocando a música que ela fez para o meu pai, que também é homenagem ao meu pai. Nossa, eu nem vi, já tô me emocionando. Então, eu acho que se tudo der certo, eu espero que dê, talvez eu volte aos palcos com essa Ai, por favor! Vai ser lindo. Beth, homenagem a você... ele. Faleceu também esse ano, não é? Serão muitas homenagens. Muitas homenagens. Engraçado, você contando isso, você já reparou que, não sei se é uma constante na sua vida, você dirigiu o Perdas e Ganhos te alimentou para fazer o livro, você dirigiu sua mãe, agora de repente você vai interpretar Perdas e Ganhos. Em 99 era para você ter feito Somos Irmãs, não fez para fazer Decadência, não é? Decadência, que acabou não podendo fazer, e no ano seguinte você fez as duas, foi premiada pelas duas. Exatamente. Essas inconstâncias constantes de coisas que não se realizam, mas vão se realizar, faz parte da sua jornada, né, Beth? Eu acho que sim, na verdade, eu acho que faz parte da jornada de todo mundo. A gente tem que respeitar o tempo das coisas. Às vezes a gente acha que é o tempo da nossa vontade, e não é a nossa vontade que comanda. Nós somos comandadas por uma vontade superior que faz, no tempo certo, as coisas acontecerem. Como no caso, tanto da peça, como do livro, como a vontade de fazer a peça de novo. Eu costumo dizer que são chamamentos da vida, né? Então, alguma coisa eu tinha que aprender, até no livro eu falo sobre isso, o ano não, né? Tudo que eu ia fazer não dava certo, não dava certo, não dava certo. E às vezes a melhor coisa a você fazer nesses momentos é não fazer nada, é respeitar. Não adianta, eu tenho que também ficar quieta. Às vezes você tem que ficar quieta. Às vezes você tem que aceitar o não que a vida está te dando. Foi isso que aconteceu. No ano seguinte, eu recebi 2 sims. Cadência, que me deu o prêmio de melhor atriz, e eu acabei fazendo depois o Somos Irmãs, que eu também ganhei o prêmio Qualidade em São Paulo com esse trabalho. E tive a oportunidade de trabalhar com a minha mãe. Então, assim, maravilhoso. A vida é maravilhosa, né? Que às vezes a gente tem muita ansiedade. A gente quer dominar as coisas e a gente não domina nada. Quando a gente fala assim, seja feita a sua vontade, as coisas acontecem na hora que tem que acontecer. Porque a fé é um presente de Deus, é outra passagem que a Beth conta nesse livro também. É verdade. Fala muito sabe, essas coisas, essas mensagens que eu dou no Instagram, tal, tem muito a ver com isso. Então, na verdade, são aprendizados que eu fui tendo ao longo da vida, através de tudo que eu aprendi com os meus pais, os livros que eu li, de uma filosofia de vida que me abastece essa compreensão maior sobre a generosidade humana, sobre a importância de Deus na nossa vida, da nossa relação com Deus. Entender que Deus está em nós, né? Ele não está longe de você. Na verdade, nós somos um grande templo de Deus. A gente só tem que aprender a se conectar com Ele. E quando você faz essa conexão e aceita essa conexão, parece que as coisas vão acontecendo naturalmente. Você é meio que levado a fazer do tempo. As portas se abrem, a pessoa certa aparece no seu caminho, sabe? A oportunidade chega para você. Você só tem que estar atento, acordado. É uma outra coisa que o Shakespeare fala lindamente. Ele diz assim: estar preparado é tudo. É isso. Estar preparado quando o chamado vem. Aconteceu uma situação. Eu tenho que escrever sozinho, eu tenho que escrever, eu tenho que estar pronta para escrever. E aí, confiar que eu estou pronta e seguir. A coisa flui. É isso. Né? É isso. Eu me preparei como? Em 1 mês, 2 meses? Não, eu me preparei a vida toda. Né? Na época de Clarice, as pessoas falaram: quanto tempo para fazer Clarice? Bom, foram 2 anos de pesquisa, 6 meses de preparação, 2 meses de ensaio e uma vida inteira. Não é só aquele momento que você tem, é tudo que você viveu
E no começo eu falei sobre isso, né? São bagagens que você vai adquirindo, são conhecimentos que vão adquirindo. Outro aprendizado do meu pai, ele diz assim, conhecimento não se perde. Não se É. perde. Tudo que você estuda, tudo que você lê, tudo que você aprende, passa a ser seu, está em você. Então, num momento como esse, de uma live, em escrever um livro, em dar uma opinião, em dar uma entrevista, você de alguma forma externa isso, né? Traz isso para os outros. E aí você divide com os outros. E nós agradecemos você dividir com a gente, não só no Instagram, mas também aqui. Vamos à agenda? Arte de viver. Viver é uma arte transformando a dor em palavras. Teve lançamento em São Paulo Teve em São e tem Paulo, outro, e tem amanhã. na Livraria da Travessa, das 18 às 21 horas. Vou lançar esse livro. Também será lançado o livro do Cacau e Gino, né? Que ele escreveu sim uma biografia sobre minha mãe, Nissete Bruno, mãe de todos. E aí é da mesma editora. E aí eles pensaram nisso de lançarmos juntos aqui no Rio de Lindo. Janeiro, como uma homenagem à minha mãe. Né? São duas óticas diferentes, são dois livros totalmente diferentes, mas o amor nos colocou lado a lado nesse lançamento. Não, e são diferentes e são complementares, né? De alguma forma, de alguma É. forma. Inclusive, segunda-feira que vem, eu vou entrevistar o Cacau e Gino aqui também, para ele Ah, falar dessa biografia. Ele já me disse, Jorge, foi tão apaixonante. Ou seja, ele conviveu muito com sua mãe, era apaixonado com o Brasil todo. Ele falou assim, gente, mas escrevendo esse livro, é tanta coisa, é tanta história, é tanta coisa bonita que você tem que botar no papel, que ele muito. falou que ele ficou totalmente imerso. Foi uma tsunami de emoções e sentimentos que ele passou. Então vai ser muito legal conversar com ele também sobre. E tem Nissete perto da gente Ah, sempre. é Sim. sempre perto da gente, porque ela era um ser iluminado, que só trazia coisas boas e é muita alegria. Minha mãe tinha essa energia da alegria, que é uma coisa linda, que nos alimenta a todos, nos ajuda a seguir adiante. E essa coisa mesmo, né? Ela dizia que o sentido da vida é amar, né? E meu pai dizia que nós somos o amor. Então, é isso. É. Amar cada vez mais e melhor ao próximo, aos outros, começando amando a si mesmo, né? É que nem aquela quando tem a despressurização no avião, cai aquelas máscaras, primeiro e depois no outro. Então, primeiro dê amor a si mesmo, né? Se ame, né? Tenha autoestima, autoafeto, autoconhecimento, para você poder amar melhor o próximo, amar melhor os outros, amar a Deus, amar a natureza, amar o seu trabalho, amar a vida. Porque a vida é maravilhosa, mas passa rápido. Como... E é isso. Então vamos aproveitar tudo que ela pode nos oferecer de bom, né? E aprender com o que não for tão ruim. Beth, Oh, meu... obrigado, gratidão demais por ter tido essa chance de conversar mais uma vez com você. Obrigado. Gente, é sério. Eu estava a dois, por incrível que pareça, eu não consegui ler um livro na pandemia. Eu já estou lendo esse livro, eu acho que pela terceira vez. Por quê? Primeiro eu li o livro tradicionalmente e agora eu abro o livro Ah, em alguma. que E eu, ótimo! e eu descobri que esse livro é maravilhoso ser lido assim também. Ah, que Sabe? De coisa... repente você abre. Eu não estou em busca de nada específico, eu quero apenas te ouvir, te Ah, lendo, né? E aí eu abro, aí tá falando de Leopoldina, ou tá falando da maternidade. É muito gostoso. É um livro que ele não se fecha quando você termina. Isso é muito, muito interessante. todo fim é um novo começo, né? Exatamente. Meu amor, muito obrigado mesmo, gratidão. Eu, Amanhã eu acho que eu vou conseguir te ver. eu espero que você não. Gente, a live fica salva, tá? Eu não consegui ler nem responder as mensagens, porque senão eu me confundo no que eu estou falando, mas recebam todos o meu beijo no coração de cada um. Obrigado por terem participado, obrigado por esse carinho imenso que vocês dedicam a mim e a toda a minha família. Todos nós recebemos esse amor e somos frutos desse amor. Então, recebam todo o meu amor no coração de cada um. Obrigado. Sempre um Gratidão mesmo. Beijo. beijo.